Irmãos, a palavra de Deus chama-nos a atenção para expressões que referem-se a Cristo Jesus. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão. Enfim, diversas expressões que referem-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder. O nosso tema hoje: eu sou o caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 14. Leremos do versículo 1 até o versículo 6. João capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Convido os irmãos a ficarem de pé para nós ouvirmos a palavra de nosso Senhor e Salvador. Diz a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Oh, glórias! E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. Vamos orar. Amado Jesus, nós te louvamos pela tua revelação, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua palavra reveladora que nos ensina a olhar para ti, a confiar em ti, a esperar em ti a cada instante, a cada minuto. Ó Espírito, fala conosco nesta noite, dá-nos entendimento dessa palavra, para que nós possamos, ó Deus, no dia a dia, observar os teus mandamentos e vivermos a tua vontade segundo o teu querer. Oh, glórias! Fala conosco, Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eram os últimos momentos de Cristo Jesus sobre a face da terra. Jesus já estava até vendo o seu sofrimento, a sua morte, e ele naquele momento fala aos discípulos que estavam ali com ele: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Esta é uma revelação poderosa, uma revelação grandiosa, que mostra quão grande é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Se nós nos atentarmos a esta verdade, irmãos, nós vamos com certeza, dia após dia, buscarmos a presença do Senhor e com todas as nossas forças, fazer aquilo que Ele deseja para as nossas almas, já que Ele fez o necessário, mais do que necessário, para que possamos estar com Ele e habitar num dos quartos que Ele foi preparar para cada um de nós. Em algumas versões a Bíblia diz que o Senhor foi preparar um lugar, em outras diz que Ele foi preparar um quarto para nós. Na verdade, Ele refere-se ao céu como uma grande moradia, a moradia de Deus, e onde estaremos também com Ele para todo sempre. Algumas versões trazem essa palavra como quartos, e esta é a verdade. No entanto, nós entendemos que quarto é aquela coisinha minúscula, não se refere a esta questão, mas sim um lugar onde estaremos dentro do lar, dentro da casa do Senhor para todo sempre. E este caminho, com certeza, é Jesus. Eu preciso andar pelo caminho, trilhar pelo caminho. Eu preciso passar por esse caminho que, às vezes, é difícil. Às vezes é um tanto complicado, mas eu não posso abrir mão, amados, de servir o Senhor com todo o meu ser, com todo o meu viver. Nós sabemos que essa declaração de Jesus é uma das grandes declarações que Ele faz e que está na palavra para que nós possamos lê-la e entendê-la. Quando Cristo diz: eu sou o caminho, isto é muito profundo, é muito maravilhoso, amados. E nós temos que entender
que sem Jesus nada somos. Sem Jesus somos apenas almas viventes, condenadas à perdição. Mas quando Jesus adentra o nosso coração, quando nós estamos no caminho, a nossa vida é totalmente transformada, porque viveremos segundo aquilo que Cristo quer, segundo aquilo que o Senhor deseja para as nossas almas. Quando o Senhor diz, eu sou o caminho, Ele também estava mostrando de forma clara que tudo aquilo que o povo judeu fazia estava sendo abolido, porque Jesus veio para abolir, para cumprir a lei. E naqueles tempos, as pessoas não tinham acesso direto ao Senhor. Somente o sacerdote que acessava o Santo do Santo, e existia uma cortina a partir da morte e ressurreição de Cristo. Diz a palavra que essa cortina foi rasgada e hoje nós podemos passar pelo caminho, trilhar por esse caminho, e Jesus é o nosso amado, o amado de nossas almas. Amém, queridos? Nós temos que procurar cada vez mais vivermos a vontade de Cristo com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, porque Jesus, Ele nos deixou o exemplo, Ele deixou a glória, tornou-se homem, viveu como homem, para que pudéssemos nele espelharmos e vivermos tal qual Ele viveu. É totalmente possível e devemos assim fazer. Amém? Que nós possamos, de fato, estarmos no caminho, e o caminho é Jesus. Nós vamos observar no decorrer desta palavra alguns dos aspectos de Cristo Jesus como o caminho. Vamos analisar alguns aspectos para que nós possamos, amados, estarmos certos das nossas ações, das nossas atitudes, para que a cada instante possamos ainda mais servir o Senhor. A cada instante, possamos ainda mais fazer a vontade do Todo-Poderoso. E que o nosso prazer esteja em fazer a vontade de Deus. Oh, glórias! Mas só teremos prazer em fazermos a vontade do Senhor quando nós conhecemos o Senhor. E para conhecermos o Todo-Poderoso, é indispensável que haja o conhecimento da palavra. O lermos a palavra, o meditarmos na palavra, o desenvolver uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Caso contrário, não vamos conseguir, de fato, alcançar aquilo que Deus quer para a nossa existência. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Quantos crentes que andam como algo assim, incerto. Hoje a esquerda, depois a direita, depois a esquerda, a direita, no meio, enfim. São pessoas que não têm fundamentação, uma fundamentação em Cristo Jesus. De fato, eles não estão no caminho, porque aqueles que estão no caminho, impossível que ande fora do caminho. Porque é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos dirige, é o Espírito Santo que nos enche. Oh, glórias! E essa é a verdade da palavra para os nossos corações. Amém? Jesus, o caminho que reconcilia o homem com Deus. Oh, glórias! Esse é o nosso primeiro tópico. Jesus, o caminho que reconcilia o homem com Deus. Todos nós sabemos, pessoas que estão neste lugar, são maduras, conhecem a palavra. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor pelas vossas vidas. Todos nós sabemos, irmãos, que a partir da queda do primeiro casal, a partir da queda, nós vemos, a palavra nos revela isto, que a humanidade perdeu um vínculo direto com Deus. Aquela ligação direta com o Senhor foi quebrada. A partir daquele momento, irmãos, todo ser humano tornou-se pecador, todo ser humano passou a viver fora da visão de Deus. E para que esteja na visão do Senhor, para que vivam segundo a visão de Deus, exige esforço, porque nós precisamos sair do nosso lugar e nos achegarmos ao Senhor, ou seja,
entrarmos no caminho e andarmos no caminho. Se nós não nos esforçarmos, não vamos conseguir, porque infelizmente, amados, a nossa vida, a nossa alma, ela deseja, diz a palavra, que o nosso coração deseja as coisas desse mundo. Nós temos que lutar para que a palavra do Senhor esteja centrada na nossa existência. Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta afirma: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Ouça só a afirmação de Isaías 59, 2. As iniquidades, os pecados de vocês, as ações ruins de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus. Uma palavra direcionada a Israel, com certeza, mas totalmente real para os nossos dias. Todos aqueles, amados, que vivem na prática do pecado estão separados de Deus. E nós não podemos nos enganar e achar que alguns pecados Deus aceita. Ah, tudo bem, Deus aceita. Ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, Deus aceita. O Senhor Jesus não aceita nenhum tipo de pecado. Sejam os considerados pequenos, o ser humano acha que tem pecado e pecadinhos, pecadões e pecadinhos, ou seja, os pecados grandes, é a mesma coisa. Pecado é pecado. Esse é para o homem de Deus. E a palavra mostra-nos ainda que o Senhor Deus enviou-nos Jesus como o único mediador entre os homens e Deus. Esta é a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Diz a palavra: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Amém? Veja a clareza da palavra. O Senhor é extremamente claro em algumas afirmativas para que não haja margens, para que as pessoas criem novos mediadores, novas mediadoras. A palavra é extremamente clara e ela diz: porque há um só Deus e um só mediador. E vai além: Cristo Jesus, Cristo Jesus. Não é possível, irmãos, que nós possamos conceber a ideia que alguém possa redimir, reconciliar-nos com o Senhor. Somente Jesus, somente Jesus. Por mais que as pessoas queiram um novo mediador, somente Jesus, somente Jesus. Amém? E às vezes, amados, há muitos crentes que se deixam levar pela influência, se deixam levar pelo meio e acabam por concluir que Jesus precisa de um auxiliar, que Jesus precisa de alguém para ajudá-lo na missão da salvação. Jesus não precisa de auxiliares. Jesus é completo. Jesus é Deus. Oh, glórias! É o suficiente. Amém? Ainda, a salvação, irmãos, não é por méritos, não é por obras. Não é por méritos, nem tampouco por obras. Paulo escreve à igreja de Éfeso e afirma, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amados, a palavra é tão clara. Não há como nós entendermos de forma contrária. O texto mostra-nos Jesus como o caminho que nos reconcilia com Deus. E ainda, elimina por completo qualquer tipo de mediador, sejam seres espirituais, homens, objetos, qualquer coisa. Nesses últimos tempos, tempos loucos que nós temos vivido, irmãos, nós temos visto que até objetos estão mediando o homem. Até objetos estão reconciliando o homem com Deus.
São as heresias dos últimos tempos e é preciso muito cuidado com isso. E diz ainda que não é por méritos. Pode ser a melhor pessoa sobre a face da terra. Uma pessoa que faça o bem, que você olhe a ficha da pessoa e não encontre nada que você possa dizer, esse camarada não é do bem. Pode ser a melhor pessoa sobre a face da terra. Mas se ele não olhar para Jesus, se ele não confiar em Jesus, se ele não viver segundo Jesus, as suas boas ações não hão de ser méritos para que ele alcance a salvação. De forma alguma. A salvação só através de Jesus. Ainda nós temos visto que muitos estão crendo nas obras. E isto, de certa forma, generalizou no cristianismo evangélico e no cristianismo católico. Nós temos visto, e vamos falar do nosso nicho da igreja evangélica, nós temos visto que nesses últimos tempos, os objetos, as obras, têm ganhado força dentro da igreja. Tem recebido dos homens autoridade, poder para religar o homem a Deus. E eu vou citar apenas um exemplo, porque este eu acho que é o suficiente. A Arca da Aliança. Amados, Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz que nós não podemos fazer uma nova arca, não podemos fazer. É só conferir na palavra. O homem não pode construir uma nova Arca da Aliança. Pior, além de construir uma nova Arca da Aliança, as cópias mequetrefe, na verdade, de plástico, de madeira, aquela coisa feia pra caramba. É lamentável, mas o ser humano é tenso. Além de construir essas arcas fake, essas cópias mal feitas, eles atribuem àquele objeto o poder de fazer alguma coisa na vida do homem. Eu não sei se vocês já viram, em algumas igrejas, as pessoas fazem filas para tocar na arca, abre aspas, Arca da Aliança. Fazem filas. Quantas heresias, obras, essas coisas não têm valor. Só Jesus, só Jesus. E mais uma vez, já falei isso aqui, se porventura você tem uma Arca da Aliança na sua casa, joga aquilo fora. Mas quebra antes, para que ninguém encontre e leve para a sua casa. Amém? Não é bênção, é desobediência à palavra. Olha só o que está escrito. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a Arca da Aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. E a igreja como é que fica? E a igreja como é que fica? Às vezes eu me pergunto, igreja, como é que nós pentecostais que cremos no mover do Espírito Santo e afirmamos que somos cheios do Espírito Santo, podemos aceitar de bom grado palavras, ações que contrariam o mover do Espírito Santo? Porque a palavra é fruto do agir do Espírito Santo. O Espírito Santo não errou quando Jeremias fez essa citação. E a igreja, é preciso cuidado, amados. Jesus é o caminho, e no caminho só passam os fiéis a Ele. 2. Jesus, o caminho que deve ser seguido. Jesus é o caminho que deve ser seguido. Amados, nós temos visto que muitos dizem que seguem Jesus. Eu sou de Jesus, eu sigo Jesus, eu tenho fé em Jesus, enfim. Nós temos ouvido muitos irmãos falarem, eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus afirma o seguinte, ouçam. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos,
Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? É uma palavra extremamente conhecida, um texto conhecido. Nesse texto, Jesus está falando o seguinte: não basta ficar falando. Não basta falar, eu sou de Jesus, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, cantar na frente da igreja, pregar, etc. Se não negar a si mesmo, pegar a sua cruz, ou seja, pegar a sua vida e seguir a Jesus. Irmãos, nós temos que acreditar, sim, é dever. Fé é dever, mas também viver a nossa fé. E a palavra diz que a fé sem prática é morta. A fé sem obras é morta. Se você diz, eu creio, mas se você não vive, é uma fé morta. Uma fé que não é verdadeira. E foi o próprio Cristo que afirmou isso. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Ainda, obediência e fé. Oh, glórias! O caminho, Jesus, o caminho, ele exige uma entrega, uma submissão completa à palavra de Deus. Nós temos que entender isso. Jesus, ele exige uma submissão completa à palavra. João capítulo 15, versículo 10. João 15, versículo 10. Lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Amém? A recomendação do Senhor é que haja obediência, que haja fé, e essa fé leva-nos a uma submissão. E quando nós somos submissos ao Senhor, Cristo diz que Ele nos amaria, que o amor dele estaria para com as nossas vidas. Mas tudo fruto de obediência. Oh, glórias! Jesus é o caminho que deve ser seguido. É preciso acreditar e viver. É necessário obediência à palavra do Senhor e fé para praticar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Esta é a verdade do Senhor. Jesus é o amado de nossas almas. Nós temos que amar Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Ele tem que estar no alto, no lugar mais especial da nossa existência. Em primeiro lugar na nossa vida é Jesus e depois o resto. Na vida dos casados, primeiro lugar é Jesus, depois do cônjuge, depois filhos e o resto. Oh, glórias! Esta é a ordem do Senhor para a vida daqueles que são fiéis. Que haja amor de fato e vivamos o caminho de uma forma segundo aquilo que Cristo determina. 3. Nós vemos, irmãos, que os caminhos alternativos sempre existiram. São os atalhos que levam à perdição. Desde os tempos muito idos, no decorrer da história, nós temos visto que muitos caminhos foram construídos pelos homens. Muitas filosofias, muitas práticas, entre outras situações. As religiões sem Cristo Jesus proliferam, crescem assustadoramente. As religiões que Jesus não é o centro, que Jesus não é o caminho, têm crescido assustadoramente, irmãos. As pessoas, elas preferem uma vida que seja mais fácil. Mas nem sempre a religião sem Cristo é mais fácil do que o cristianismo. Na verdade, há religiões terríveis, que exigem sacrifícios terríveis dos seus seguidores. E eles pagam o sacrifício com prazer e com alegria, enquanto aqueles que deviam estar no caminho não têm a mesma satisfação em honrar, em glorificar o Todo-Poderoso. Vale ressaltar que as religiões cujo Senhor não é Jesus Cristo, nós sabemos quem é o Senhor. Amém? Sabemos quem é o Senhor. Amados, Lucas capítulo 18, versículos 18 até o 23, há uma história do jovem rico.
não vou lê-la, mas há uma história do jovem rico. Esse jovem chegou até Jesus Cristo e disse: olha, Jesus, eu quero ser salvo. Eu já conheço a lei, eu já pratico a lei, enfim, eu sei tudo. Cristo disse: vá, vende tudo quanto você tem. Oh, glórias! E será salvo. Quando nós lemos esse texto, lemos essa história de Cristo Jesus, às vezes nós olhamos apenas para os ricos e achamos que eles estão errados. Mas há muito pobre que só tem uma bicicleta velha com pneu careca, que não abre mão da bicicleta velha, do pneu careca para Jesus. Ou seja, não abre mão de nada para o Senhor. Essa é a triste realidade. Essa é a triste realidade. É o caminho da autossuficiência. Essas pessoas se acham autossuficientes. A história do jovem é que ele não aceitou a recomendação de Cristo Jesus e certamente perdeu a salvação. Hoje nós temos visto a mesma coisa em nossos dias. São aqueles que amam tudo quanto têm, mas não amam de fato Jesus da forma que deveriam amar. São autossuficientes. Conclui que já têm o suficiente para suas vidas e vivem uma vida de fato sem Jesus Cristo. Mas às vezes há uma aparência. A pessoa está na igreja, aquela coisa toda, há uma aparência, mas de fato não servem a Cristo Jesus. Fique atento a isso, tá? Quantas vezes as coisas mínimas prendem as pessoas nos seus lares, prende as pessoas, as impedem de cultuar, de glorificar, de exaltar o Senhor. Autossuficiência. Não preciso. Eu vou na igreja no domingo mesmo, está muito bom. Autossuficiência. Amo mais o que tem do que a Cristo Jesus. É preciso muito cuidado com isso. Há ainda, irmãos, um caminho alternativo chamado relativismo. Esse caminho alternativo é o caminho da autossuficiência. O outro, relativismo. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ouça o que o pregador afirma. Quem anda na retidão teme o Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esses o desprezam. Mais uma vez. Quem anda na retidão teme o Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Queridos, é o que nós temos visto nesses últimos tempos. As pessoas, de forma involuntária ou não estão atentas a isso, elas concluem que aquela história, todo caminho leva a Deus. Elas concluem que essa história, este provérbio é verdadeiro. Mas de fato é verdadeiro. Se você analisar bem, é uma verdade. Só que os caminhos, todos eles, levam o homem a Deus. Mas Jesus leva para o céu, para a salvação. Oh, glórias! Os demais caminhos levam a Deus para serem julgados. Os caminhos alternativos, o relativismo, é achar que tudo bem, a exclusividade não é de Jesus, eu posso servir Jesus do meu jeito, eu posso seguir Jesus da minha religião, Jesus está em todos os lugares, Jesus é tudo, nós somos Jesus, nós somos Cristos e essas coisas todas. E as pessoas não voltam-se para Jesus de fato, estão nos seus caminhos, certamente vão chegar, com certeza, ao Senhor, mas não para a salvação, sim para a condenação. Fique atento, só há um caminho, e o caminho é Jesus. Esse é o caminho que leva as pessoas para os céus. O outro caminho alternativo, poderia citar diversos, mas creio que esses sejam suficientes. Materialismo e secularismo. Irmãos, as pessoas hoje vivem para
o alto prazer, a autossatisfação, para os prazeres que essa terra pode oferecer, em busca das riquezas que essa terra pode oferecer, querem viver o reino de Deus de uma forma em que a Bíblia não coloca, que a Bíblia não aponta. E este é o grande problema. Nós temos visto, irmãos, que as pessoas querem só a autossatisfação, e dentro da igreja, um culto no qual o Espírito Santo de Deus move, é um culto em que tem um coral na frente, cantores famosos, um pregador famoso, grupo de danças, e essas coisas todas, a pessoa diz, hoje eu senti a presença do Senhor. Mas sentiu a presença de Deus em quê? Porque ele viu as coisas, aquilo que compôs o culto é que deu prazer a ele. E as pessoas estão em busca, irmãos, não de servir ao Senhor, sacrificando-se, mas vão para a igreja para sentir-se bem, para ter prazer. Prazer na música, prazer na palavra. Aí se você tem um pregador daqueles que te faz rir o culto todo, como existe um camarada aí, famoso, faz o cara rir do início ao fim da palavra, o culto foi maravilhoso, olha não sei o quê. Por quê? Ele sentiu prazer naquilo que ouviu, mas não teve prazer em servir o Todo-Poderoso. Esse que é o perigo, irmãos. Isso é muito perigoso. É o materialismo, as pessoas querem receber, mas não querem entregar-se a Jesus Cristo. Vemos ainda que há aqueles que andam em busca das riquezas dessa terra, fazem tudo para receber a chamada prosperidade. Fazem tudo. Doam o seu carro, entregam a sua casa, entregam o salário. Mas o que é isto? Materialismo. É a ambição falando mais alto. Se não houvesse uma promessa que Jesus multiplica 100 vezes mais, ninguém entregaria nada, só os fiéis, que trazem dízimos e ofertas à casa do Senhor, porque amam ao Senhor, não porque querem receber alguma coisa em troca do Senhor. Essa é a triste realidade dos últimos tempos. Estas pessoas, amados, não estão no caminho. Quando eu fiz referência à igreja e seus movimentos, abre-se exceções, claro, porque há muitos que estão ali, cheios do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor verdadeiramente. Com certeza. Nós não podemos generalizar. Mas hoje, nesses últimos tempos, tempos de caminhos alternativos, eu posso afirmar que a maior parte das igrejas não estão preocupadas em adorar, em servir ao Senhor, mas em trazer pessoas para a igreja e segurá-las dentro da igreja, mesmo que, para que isso aconteça, não preguem Jesus como o caminho de fato. E esse que é o perigo, é o caminho alternativo. Jesus não é este caminho, Jesus não está nesse caminho, Jesus não deu o seu ok a este caminho. Amém? 4 e último tópico. Nós vimos, amados, que Jesus é o caminho que reconcilia o homem que perdeu a salvação, perdeu a comunhão com o Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que ele reconhece Jesus como o Senhor e Salvador, ele é redimido, é comprado das trevas e feitos em Filho de Deus. Vemos ainda que Jesus é o caminho que deve ser seguido. Queres ir para o céu? Siga Jesus, o caminho. Vimos também que há muitos caminhos alternativos. Há uma diversidade muito grande de caminhos alternativos, segundo o sabor de cada um. Caminhos que agradam as pessoas aos montes. 4. Jesus o caminho para a vida eterna. A vida eterna e uma vida plena. Amém? João capítulo 3, versículo 16. Esse é o texto extremamente conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Evidentemente que há uma variação de versões, mas o texto é praticamente o mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha só, irmãos, o amor do Senhor nos permite ter a vida eterna. Aqueles que são comprados pelo sangue de Cristo Jesus, lavados, purificados, redimidos. Redimir, irmãos, é libertar. Libertos. Estes, a promessa é que possuirão a vida eterna. Oh, glórias! E no dia eterno estará com o Todo-Poderoso. Quando Jesus vier nas nuvens, a trombeta ressoar e tudo aquilo acontecer de forma magnífica. Aqueles que são de Jesus, estes que estão dentro dessa promessa, subirão ao encontro do amado. Oh, glórias! E viverão com o amado para todos sempre na glória. Em contrapartida, aqueles que não entenderam que Jesus é o caminho, da mesma forma, receberão do Senhor uma palavra. A palavra para os fiéis: sejam bem-vindos, benditos. Para os infiéis, apartai-vos para o fogo eterno, para todo sempre. Para todo sempre. Olha, irmãos, isso é muito sério. Aqueles que morreram há 10 anos atrás, estão no inferno há 10 anos. Há 5 anos atrás, já estão no inferno há 5 anos. Há 1 ano atrás, a semana passada, já estão no inferno. E isto para sempre, sem a menor esperança de uma restauração, de uma renovação. Também, aqueles que morreram há 10 anos com Cristo Jesus, já estão usufruindo da glória do Senhor. Oh, glórias! Contemplando Deus. Aleluias. E isso para todos sempre. Amém? A vida eterna é uma realidade e ela é garantida pelo Senhor. Vemos ainda, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que seguem a Cristo, eles recebem uma transformação nas suas vidas, são transformados. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Atos pecaminosos não cabem na vida das novas criaturas. Se há atos pecaminosos, é porque essa pessoa não passou pelo processo de transformação ainda. E isso não é julgamento, é afirmativa da palavra. Não estão no caminho. Diz ainda João capítulo 16, versículo 33, palavras de Cristo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Crente que quer uma vida de boa sobre a face da terra, só curtindo, ele está no caminho errado. Pode ter certeza. Crente que acha que esse mundo é as mil maravilhas, está no caminho errado. Porque o amado de nossas almas diz que nesse mundo passaremos pelas aflições. Mas quem está no caminho, estes vencem o mundo, tal qual Cristo venceu o mundo. É o Senhor Jesus que nos dá a segurança, a esperança. Oh, glórias! Confiemos nesse Senhor porque Ele é maravilhoso. Amém, queridos? Irmãos, Jesus não é um dentre muitos caminhos. Não, não é. Jesus não é mais um caminho. Jesus é o caminho único. O único caminho que pode conduzir o homem ao Senhor. Que pode nos permitir comunhão plena com Deus. E a salvação. Amém? Somente em Jesus. Não há atalhos, não há atos religiosos, ações religiosas, não há doutrina, não há palavras de pastores e sacerdotes que possam salvar o homem. Só Jesus. Nós devemos pregar a palavra. Somos a boca do Espírito. Falemos do Senhor. Mas a salvação vem em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho. Amém, queridos? Que nós possamos, dia após dia, seguir nesse caminho e não nos deixarmos dominar por nenhum mal, mas, firmados em Cristo, pagarmos o preço de servi-lo, pagarmos o preço de estarmos com Ele.
Oh, glórias! Jesus é o caminho. Afirmou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glórias! Vivamos essa verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra, que ela fique gravada em nosso coração, Senhor. Para que quando o nosso coração enganoso inclinar para a direita ou para a esquerda, nós possamos, tocados pelo Teu Espírito, sermos conduzidos pelo caminho, e Tu és o caminho, Jesus. Que jamais, Pai, venhamos nos afastar ou sair deste caminho, mas que vivamos a Tua verdade a cada instante, a cada minuto. Senhor, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Disse Jesus: eu sou o caminho. Esteja nesse caminho. Mensagem 1351.